chegamos ao momento onde a gente vai falar de ministério, né? Porque falamos de 2003 e como foi o bastidor disso, a gente falou de 2008 também. Vamos falar de 2016 agora, que eu acho justo, porque o tema que você concebeu e implementou é polêmico até hoje, no caso, que é o teto de gastos. Enfim, quando você assume o ministério ali, o Brasil está numa situação fiscal complexa, quando não esteve, né? Veio de uma recessão forte, né? Exato. Mudança no governo. Sim. Por impeachment, né? Por impeachment, né? Uma situação complicada. Eu queria saber como que foi o bastidor disso, tanto de conceber a ideia do teto de gastos e também da implementação em si. Olha, o problema que o Brasil estava enfrentando naquela época era exatamente excesso de gasto público. A confiança empresarial estava caindo já há alguns anos, desde 2011, sistematicamente. O nível de investimentos privados estava caindo. A subida da dívida mostrava que aquilo era insustentável. E o Brasil entrou em recessão em 2015, ficou 2015, 2016. Recessão séria. Muito bem. Eu, na época, inclusive, escrevi aqui uma coluna, um jornal aqui de São Paulo, e eu já estava propondo, inclusive, na coluna, já há um bom tempo, que se estabelecesse uma limitação para gasto público. Tudo bem. Naquele momento, quando houve, então, a entrada do presidente Michel Temer no governo, quando ele assumiu, ele era vice-presidente. O senhor tinha proximidade já com o Temer nessa época? O senhor tinha proximidade? Tinha um pouco, tá certo? Nós nos conhecíamos, nos relacionávamos, mas não era uma relação muito frequente, etc. Mas ele conversou com várias pessoas e tal, várias pessoas indicaram meu nome para ele me convidou, falei, presidente, para eu entrar, vou tomar as medidas necessárias. E medidas necessárias a essa altura é principalmente corte de gasto público, né? Limitação a isso. Ele perguntou, etc., entendeu, concordou. Com isso, ele me convidou formalmente, eu assumi o Ministério da Fazenda. Para vocês terem uma ideia, eu assumi o Ministério da Fazenda, ele a presidência, no início de maio de 2016. Se nós tomarmos o período de junho de 2015 a maio de 2016, naquele período, 12 meses, de ponta a ponta, o PIB brasileiro, o produto brasileiro, caiu 5,2%. Uma das maiores quedas da história do Brasil, talvez a maior da história do Brasil, fora lá a depressão de 29, e mesmo no mundo, né? Uma das maiores quedas de um país que não estava em guerra. Tudo funcionando, normal e tal. Crise econômica pura. Muito bem. Então, eu apresentei o projeto ao presidente, ele aprovou, etc., e foi encaminhado, então, ao Congresso. E foi uma luta, né, de fato, para aprovar isso, porque alguns, quando eu estava dando algumas entrevistas ou palestras, etc., as pessoas me perguntavam, presidente, o senhor acredita que os parlamentares vão aprovar uma limitação ao próprio poder dele de gastar? Uhum. Eu digo sim, se ele entender que é a única maneira do país sair da recessão. E o eleitor dele está perdendo emprego, etc. E foi esse debate e conseguimos aprovar e se colocou, entrou em execução o teto de gastos, que dizia que a despesa pública podia crescer só a inflação, quer dizer, mantendo, por exemplo, o valor real. Com isso, no ano seguinte, 2017, o país cresceu de ponta a ponta 2,2%. Então, de uma queda de 5,2% para um crescimento de 2,2%, 7,4% de diferença, né? Um salto brutal para frente. Melhor, positivo. E a partir daí, começamos, e aí o governo teve condições de aprovar uma série de outras medidas, reforma trabalhista, etc.,
lei das estatais, profissionalizando a administração das estatais, etc. Então foi um período muito importante que até hoje beneficia a economia brasileira, dando uma maior produtividade por causa de todas essas reformas que foram aprovadas naquela época. Mas a gente teve um episódio ali também, um pouco depois, que foi o Joesley Day, que trouxe uma crise de confiança para o país, né? Só que mesmo assim você conseguiu manter esse foco, né, nas reformas. Como é que foi conseguir manter esse foco, mesmo diante de uma crise de confiança tão grande quanto essa? Quando estourou o problema, no dia que estourou o problema, o mercado parou. E o maior desafio nosso na Fazenda era o financiamento do gasto público. Quer dizer, os títulos públicos estavam vencendo e que nós precisávamos de renovar. Eu, inclusive, fui para a mesa de operações do Tesouro Nacional. Você foi lá? Deu uma treidada? E conseguimos taxa mais alta, etc., mas conseguimos enfrentar isso e procurando dar confiança no mercado. Mas, felizmente, era um momento exatamente que já estava fazendo efeito o teto de gasto e outras reformas. Isso permitiu que o Brasil não entrasse em recessão novamente, apesar da crise, apesar da quebra da confiança no mercado, etc., aquela coisa toda que foi aquele negócio. Mas aí, tanto que em 2007 o país cresceu. 2017, desculpe.